Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa aula 9 de Fundamentos da Matemática 2. A aula de hoje a gente vai começar um tópico novo, tá? Que é o conteúdo sobre funções, ok? Então vamos lá. Bom, função aparece em tudo na matemática, tá? Seja na álgebra, na geometria, na análise. Então, na maioria dos livros, quando a gente quer definir e conceituar a função, geralmente a gente apresenta de uma forma mais intuitiva, da seguinte maneira. Uma função de um conjunto A para um conjunto B é uma regra que associa a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Tá? Então, ó, para começar, quando a gente fala em função, nós precisamos de dois conjuntos, tá? Que no caso eu estou chamando de A e B. Esses conjuntos podem ser iguais ou não, tá? Então, suponha que nós temos f, uma função de um conjunto A para um conjunto B. Então, quando a gente geralmente apresenta, como por exemplo no curso de cálculo 1 ou lá no ensino médio, a gente fala que uma função de um conjunto A em um conjunto B é uma regra que a cada elemento do conjunto A, né, associa um único elemento de um conjunto B. Então, para cada x do conjunto A, né, para todo x do conjunto A, associamos um único elemento y no conjunto B. Né? Então, acontece que todo x1, x2, x3, todos os elementos do conjunto A estarão associados com algum elemento do conjunto B, né? E também, por exemplo, um elemento x1 vai ser associado a um elemento y1, e se x2 é um elemento diferente, contrário. E se eu tenho um elemento y2 aqui, de tal modo que a função associa o x1 ao y2 também, isso não pode acontecer se o x1, o y1 e o y2 forem diferentes, tá? Porque cada elemento do conjunto A é associado a um único elemento do conjunto B. Então, numa função não ocorre isso, tá? Então, se um x1 é associado a um número y, um elemento y1, e o x1 também é associado a um elemento y2, então y1 e y2 são iguais, tá? Então, basicamente, para verificar que eu tenho uma função de A para B, primeira coisa, tem que ver se tem uma regra que pega elementos do A, leva em elementos do B. Depois tem que mostrar que essa regra associa todo elemento do conjunto A alguém do conjunto B, algum elemento do conjunto B. E também cada elemento do A só pode ser associado a um único elemento do B. Então não pode acontecer um elemento do A estar associado a dois elementos do conjunto B, por exemplo. Tá? Essa definição é um pouco vaga, porque a gente, por causa dessa palavra aqui, ó, regra. O que é uma regra em matemática? Então, de maneira, for pensar formalmente, a gente não sabe o que é uma regra, né? Não está definido. Então, o que a gente vai fazer no início dessa aula é definir função utilizando o conceito de relação que a gente está estudando até agora. Tá? Basicamente, uma função é uma relação particular que satisfaz algumas propriedades. Ok? Mas assim, vai ser coisa rápida, assim, 2, 3 slides a gente vai tratar uma função como um caso particular de função. Aí logo depois a gente volta para a notação usual que vocês aprenderam lá no ensino médio de função, tá? E a gente vai usar a notação usual de função, ok? Só na hora de definir, que a gente vai usar, ser bem rigoroso, nós vamos conceituar então função utilizando o conceito de relação que a gente já conhece, tá? Então o que a gente vai fazer? Bom, se vocês lembrarem, provavelmente já viram essa função f, ó, ela associa todo número real um número real da seguinte maneira. Ele pega o x e leva no seu quadrado, tá? Então a regra é essa aqui, ó. F de x igual a x quadrado. O que isso significa? Por exemplo, o 1 ele é elevado em quem? No 1 ao quadrado, que é 1. O 2 ele é associado ao 2 ao quadrado, que é 4.
Então f de 2 igual a 4, f de 1 igual a 1. O meio, ele é associado ao meio ao quadrado, que é 1/4. Tá? Essa função está definida em todo o conjunto dos números reais. Tá? Então, todo número real você vai associar o seu quadrado. Uma forma mais visual de enxergar essa função, né? E geralmente qualquer função real, né, a valores reais, é esboçar o seu gráfico, tá? Então, o gráfico de uma função é esse conjunto aqui, tá? Mais para frente a gente vai definir certinho, bem formal, de maneira formal, e não precisa se preocupar com isso por enquanto, né? Mas assim, por definição, o gráfico é a família de todos os pares x, y, né? Para os quais o y é o f de x. No nosso caso aqui desse exemplo, então o gráfico dessa função f vai ser o conjunto de todos os pares x, y e R2, para os quais o y é x ao quadrado. Tá? Se eu esboçar esse gráfico no plano cartesiano, né? Colocamos lá dois eixos perpendiculares, né? Coloco o eixo x na horizontal e o eixo y, né, na vertical, né? Aqui está a origem, então o eixo das abscissas horizontal e o eixo das ordenadas vertical. Então essa linha azul aqui, ó, corresponde a todos os ao gráfico da função, né? Então todos os pares da forma x, y, em que o y é x². Sei lá, por exemplo, se esse aqui é 1, esse aqui é o par 1, 1. Se aqui, por exemplo, aqui fosse o menos 2, então esse ponto aqui em cima é o ponto menos 2, 4. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A princípio, a gente vai definir função a partir do seu gráfico. Tá? Mesmo se chamá-lo de gráfico. Tá? Se você olhar isso aqui, ó, na verdade, o gráfico é nesse caso, né, a relação de R2, tal que a segunda coordenada é a função aplicada na primeira. Tá? Então, a gente vai definir função assim. Então, vamos supor que eu tenho dois conjuntos não vazios A e B. E F, agora eu vou usar a letra minúscula, tá? Porque a gente vai falar de função. É uma relação de A para B. Então vamos lá. Então nós vamos dizer que a relação é função, né? Então, quando satisfaz duas propriedades. A primeira propriedade eu vou chamar de existência e funciona da seguinte maneira. O domínio da relação F tem que coincidir com o conjunto A. Que se você olhar essa propriedade de existência, coincide com essa frase aqui da definição que geralmente a gente usa. Ó. Cada elemento do A está associado a algum elemento do B. Tá? Então, isso quer dizer que todo elemento do conjunto A está associado a algum elemento do conjunto B. E a unicidade funciona da seguinte maneira. A gente tem que mostrar aqui para todos x e y. Perdão. A unicidade diz respeito a essa parte aqui, ó, que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Ou seja, se eu tenho uma função f de um conjunto A e um conjunto B, não vai poder acontecer isso, ó, na relação, tá? Se f é uma função. Não pode um elemento x de um conjunto A estar associado a um y e a um z no conjunto B com y e z distintos, tá? A gente pode traduzir assim, ó. Para todos x no conjunto A e y, z no conjunto B, nós vamos ter que se o x está relacionado com y e o x está relacionado com z, só ocorre se o y e o z forem iguais, tá? Note que isso aqui significa que o x está relacionado com y
Isso aqui significa que o x está relacionado com o z. Então, só pode ocorrer isso aqui se o y e o z forem iguais. Uma outra maneira então, de definir isso aqui seria a seguinte maneira. Escrever em notação lógica. Seria assim, ó, para todo. Se quisesse pôr tipo, uma regra, numa lei só, né? Uma propriedade apenas. Para todo x pertencente ao conjunto A, existe um único, tá? Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas quando a gente põe um acento de exclamação aqui, significa que é único. Um único elemento y no conjunto B para o qual x está relacionado com y. Tá? Em resumo, uma função de A para B é uma relação de A para B que satisfaz essa propriedade aqui. Tá? Mas geralmente na hora da demonstração, para ficar mais intuitivo, a gente quebra em duas propriedades. Tá? Ok? Note que na notação que a gente é mais usual de função, dizer que se f é uma função, isso aqui significa que o f de x é igual a y. E isso aqui significa que o f de x é igual a z. Tá? Vamos fazer um exemplo. Pegar uma relação e mostrar que ela é função. Tá? Então, suponha que eu tenha dois conjuntos não vazios A e B. E um elemento Bzinho no conjunto B. E olha essa relação. Note que CB, então, é a relação da seguinte maneira. Ela vai associar todo elemento do A a um elemento que é no Bzinho. Essa relação, na verdade, está fazendo assim. Ó. Tem o conjunto A e tem o conjunto B. No conjunto B tem vários elementos, mas tem um Bzinho lá. Acontece, todo elemento do conjunto A estará associado ao Bzinho do conjunto B. É isso que está dizendo a definição aqui. Ó. X está relacionado com Y, né? Então, ó, nesse caso, x está relacionado com y, C e somente C, o y é igual a b. Tá? Então, queremos mostrar que SCB é uma relação. Tá? Então, a gente vai provar essas duas coisas, tá? Existência e unicidade. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos provar a existência. Ah, lógico, antes tem que provar. Na verdade, é óbvio, né, que CB é uma relação de A para B, tá? Então, é claro que CB é uma relação de A para o conjunto B. Ok? O que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Mostrar que a existência é unicidade. Então, existência. Deixa eu conferir o tempo aqui. Então, vamos lá. A existência desse... propriedade de existência, né? Então, nós temos que mostrar que o domínio da relação coincide com A. Então, primeira coisa. Vamos relembrar a definição do que é o domínio de uma relação. Então, o domínio da relação CB é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A, né? Para os quais existe um elemento no conjunto B, para o qual x está relacionado com y. Certo? Por definição, ó, todo elemento do domínio está no A.
Então é claro que vale essa inclusão, tá? Se eu quero mostrar que o domínio coincide com A, eu tenho que mostrar primeiro que o domínio está contido em A, e depois a inclusão contrária, que o A está contido no domínio. Ok? O que precisamos fazer agora é mostrar a inclusão contrária. Então vamos pegar um elementozinho qualquer. Então, dado x um elemento do A, olha só. Para qualquer x, nós temos que ele está associado com o Bzinho. Né? Lembra a definição lá? Todo elemento vai no Bzinho. Então, quem é o y que está associando a todos os x aqui? É o Bzinho. Então, todo elemento do conjunto A está no domínio. Porque para todo elemento existe alguém que está relacionado com ele, que é, no caso, o Bzinho. Tá? Então, logo, x é um elemento do domínio dessa função. E assim, o conjunto A está contido no domínio desse negócio aqui, dessa função. É que eu ainda não provei que é função, né? Mas tá? Essa aqui é a função constante. Então, ó, dessas duas inclusões aqui que eu pintei de verde, nós podemos concluir que esses conjuntos são iguais. Então, portanto, o domínio dessa função é o A. Tá? Ainda não terminamos, tá? Falta provar a unicidade. Bom, a gente tem que provar que todo elemento do conjunto A é associado a um único elemento do conjunto B. No nosso caso, como a relação leva todo mundo no B, não tem perigo, né? De um elemento ir em dois distintos. Então, como a gente faz a unicidade? A regrinha é sempre a mesma, tá? A forma de escrever. Você tem sempre que pegar um elemento no conjunto A e dois elementos no conjunto B e supor que o x está relacionado com o y e o x está relacionado com o z. Então, olha só, se o x está relacionado com o y, por definição da relação, isso só ocorre quando o y é o bzinho. Né? Essa definição aqui é a mesma coisa se tivesse escrito assim, ó, é o conjunto de todos os pares xb, tal que x pertence a A. Vai estar pegando todo o x associando ao bzinho. Também, ó, como o x está relacionado com o z, isso é equivalente a dizer que o z é igual a b. Portanto, o y e o z têm que ser iguais. Tá? Então, olha só. Se o x está relacionado com o y e o x também está relacionado com o z, não tem como. O y e o z é um elemento só. Eles são iguais. Tá? Então, isso prova a unicidade. Então, portanto, a gente acabamos de mostrar que essa relação é uma função do conjunto A no conjunto B. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para fazer para vocês nesse vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vê mais um exemplo, ainda considerando essa notação de relação, tá? Daí a gente começa a trabalhar com a notação funcional mesmo, a usual que vocês viram lá no ensino médio. Até no final a gente vai definir a união de funções e provar um teorema. Tá? Isso que a gente vai fazer na aula de hoje, ok? Então até lá no próximo vídeo.